Imagine se o maior predador do Cretáceo retornasse. E não estamos falando do Tiranossauro Rex, mas de algo ainda mais temível. O verdadeiro rei dos mares do Cretáceo. Uma criatura que dominava águas profundas, abatendo tartarugas gigantes, plesiosauros, amonites e praticamente qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Mas será que hoje ele ainda dominaria os oceanos? Ou acabaria se tornando apenas mais uma vítima das temidas orcas? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Essa criatura, uma das mais temidas do fim do período Cretáceo, viveu há cerca de 82 a 66 milhões de anos, em mares rasos que cobriam o que hoje é a Europa e a América do Norte. Ele não era um dinossauro, como muitos pensam, mas um réptil marinho pertencente à família dos mosassaurídeos, parentes distantes dos lagartos e das cobras modernas. Entre todas as espécies conhecidas, a maior foi o Mosasaurus hoffmanni, que podia atingir entre 15 e 17 metros de comprimento, talvez um pouco mais nos maiores indivíduos. Ainda assim, era menor do que o monstro colossal mostrado em Jurassic World. O filme transformou o Mosasaurus em um titã do tamanho de uma baleia azul, quando na verdade ele era mais próximo, em proporções, de um cachalote moderno. Grande, poderoso, mas não gigantesco a ponto de engolir tubarões inteiros ou atacar navios. O corpo do Mosasaurus era adaptado para um predador de velocidade moderada, com uma cauda em forma de meia-lua e nadadeiras robustas. Seus dentes cônicos e curvados indicam uma dieta variada: peixes grandes, tartarugas, outros répteis marinhos e ocasionalmente até outros mosassauros. Ele era um predador de topo, o ápice da cadeia alimentar de seu tempo, sem inimigos naturais, até o impacto que pôs fim aos dinossauros e a praticamente todas as criaturas marinhas gigantes de seu ecossistema. Agora, imagine esse animal ressurgindo nos mares modernos. O oceano de hoje é um campo de batalha muito diferente. Ele teria de disputar território com tubarões, cachalotes e orcas, todos predadores altamente especializados. A sobrevivência do Mosasaurus dependeria de sua capacidade de se adaptar, e isso envolveria mudanças não só físicas, mas também comportamentais. Os mares modernos são dominados por mamíferos sociais, como as orcas. Elas caçam em grupo, usam comunicação complexa e aplicam estratégias coordenadas para derrubar presas enormes. Existem registros de bandos de orcas atacando e matando baleias azuis, o maior ser vivo da Terra, com mais de 30 metros e 150 toneladas. Esse comportamento revela o poder da cooperação. Nenhum outro predador marinho tem essa eficiência coletiva. O Mosasaurus, por outro lado, não apresenta, até onde as evidências fósseis indicam, sinais de comportamento social. Nenhum registro sugere que eles caçavam em grupo. Seus fósseis são quase sempre encontrados de forma isolada, sem indícios de colônias ou associação entre indivíduos. Tudo aponta para um animal solitário, territorial e agressivo, mesmo com membros da própria espécie. Em um ambiente pré-histórico, sem competidores diretos de mesmo porte, ele não precisava de aliados. No entanto, em um oceano moderno, essa realidade poderia mudar. A competição seria intensa e as orcas representariam um risco real. Embora um Mosasaurus adulto fosse grande e forte demais para uma orca isolada, um grupo de orcas bem coordenado poderia atacá-lo, assim como fazem com baleias. Elas teriam a vantagem da inteligência e da cooperação. Nesse contexto, é possível imaginar que o Mosasaurus pudesse desenvolver comportamentos defensivos mais sociais, mesmo que temporários. Em certas regiões, indivíduos poderiam se agrupar, não para caçar, mas para se proteger. Pequenos bandos ou associações circunstanciais poderiam surgir, especialmente entre fêmeas e juvenes, criando uma forma rudimentar de defesa contra ataques coordenados de orcas. Não seria um comportamento natural herdado,
mas uma resposta evolutiva, adaptativa a um novo tipo de predador. Ainda assim, seria uma convivência tensa. O Mosasaurus evitaria regiões dominadas por orcas, preferindo águas mais profundas, longe das costas, onde o som viaja com mais dificuldade e o risco de emboscadas é menor. Ele viveria nas faixas intermediárias do oceano, talvez em torno de 300 a 600 metros de profundidade, caçando presas solitárias, peixes grandes, tubarões, golfinhos isolados ou até jovens baleias. É improvável que ele enfrentasse baleias adultas. Mesmo o Mosasaurus mais poderoso teria dificuldades diante de um mamífero de 80 ou 100 toneladas, com força e resistência superiores. Ele poderia, no máximo, atacar baleias pequenas ou filhotes em águas rasas, onde tivesse vantagem. Mas caçar baleias azuis seria suicídio, algo que nem os grandes tubarões modernos tentam. Em contrapartida, o respeito seria mútuo. As orcas reconheceriam o Mosasaurus como um predador perigoso, capaz de matar facilmente um indivíduo isolado. Enfrentá-lo só valeria a pena com superioridade numérica e em condições ideais. E o Mosasaurus, por instinto, perceberia o mesmo. Um confronto com orcas seria imprevisível e os ferimentos poderiam ser fatais. Por isso, ele preferiria manter distância. As interações entre essas espécies seriam raras, tensas e silenciosas. Encontros que poderiam durar poucos minutos, marcados por olhares e sons subaquáticos carregados de ameaça. Em alguns casos, talvez ocorressem confrontos curtos, com perseguições e fugas, mas quase nunca um combate até a morte. A natureza moderna é eficiente e seus maiores predadores sabem quando lutar e quando recuar. No equilíbrio ecológico atual, o Mosasaurus não seria o rei absoluto dos mares. Ele dividiria o trono com outros titãs, as orcas, os cachalotes e os grandes tubarões brancos, cada um com suas forças e limitações. O Mosasaurus teria o poder bruto e a mordida fatal. As orcas, a mente coletiva, os cachalotes, a força colossal e o mergulho profundo. O resultado seria um oceano mais perigoso, mais inteligente e mais imprevisível do que qualquer outro na história do planeta. Se o Mosasaurus voltasse, ele não encontraria o mesmo mundo que deixou. Ele teria que aprender a conviver com a inteligência, algo que nunca precisou enfrentar em sua era. Nesse novo mar, a força bruta não seria suficiente. E pela primeira vez, o antigo senhor dos oceanos talvez precisasse de algo que jamais conheceu: estratégia. Mas a presença do Mosasaurus não afetaria apenas os predadores. Ela reorganizaria completamente o equilíbrio dos mares modernos. Esse animal, ao reaparecer, se tornaria imediatamente o maior réptil marinho vivo, um intruso num ecossistema moldado há milhões de anos sem ele. Os oceanos de hoje são dominados por mamíferos e peixes, criaturas endotérmicas, adaptadas a variações extremas de temperatura e ao fluxo constante de energia. Já o Mosasaurus era um réptil de metabolismo mais lento, dependente da temperatura da água. Isso significaria desafios sérios para sua sobrevivência. Ele teria dificuldade em suportar as águas polares, mas se adaptaria bem às zonas temperadas e tropicais, onde as correntes mornas sustentam grande biodiversidade. Áreas como o Atlântico Sul, o Pacífico Equatorial e o Mar da Indonésia seriam seus novos reinos. Nessas regiões, ele encontraria alimento abundante, cardumes gigantes, golfinhos, tubarões e até pequenos cetáceos. E é aí que começaria um novo tipo de desequilíbrio. A chegada de um predador tão poderoso poderia colapsar cadeias alimentares inteiras. Comendo em grandes quantidades e competindo com orcas e tubarões, o Mosasaurus reduziria drasticamente a população de predadores intermediários. Em poucos anos, veríamos uma reação em cadeia ecológica.
o desaparecimento de tubarões costeiros, a queda de populações de golfinhos e o aumento descontrolado de espécies menores, como polvos e lulas. A estrutura trófica do oceano moderno simplesmente não está preparada para suportar um réptil desse porte. E há outro problema, o comportamento humano. Imagine os oceanos patrulhados por embarcações, rotas comerciais, navios de cruzeiro e plataformas de petróleo. O Mosasaurus não entenderia nada disso. Motores emitiriam ruídos de baixa frequência, parecidos com o som de grandes presas, atraindo-o. Ele poderia se aproximar de embarcações, confundindo vibrações com o eco de um cardume. Um ataque isolado a um navio pequeno ou a um submarino poderia ser inevitável. A convivência entre humanos e um animal como o Mosasaurus seria impossível sem conflito. Em pouco tempo, ele seria caçado, rastreado e filmado. Tentativas de capturá-lo ou estudá-lo terminariam em tragédia. A humanidade tem dificuldade em aceitar predadores que não pode controlar, e a história mostraria novamente que não somos os verdadeiros donos do planeta. No entanto, se ele conseguisse se manter longe das rotas humanas, o Mosasaurus poderia prosperar silenciosamente. Nas vastas regiões do Pacífico Sul, entre as fossas profundas e os arquipélagos isolados, ele teria espaço e alimento suficiente. Ali, poderia estabelecer territórios, retornando a uma vida solitária como há 70 milhões de anos. Os oceanos modernos voltariam a ter algo que não conhecem há eras, um predador pré-histórico de verdade. Mesmo assim, o Mosasaurus moderno enfrentaria limites fisiológicos. A composição da água atual é diferente, mais fria em média, mais salina em certas regiões e com níveis de oxigênio menores em profundidade. Ele teria de adaptar seu metabolismo. Talvez desenvolvesse uma camada de gordura semelhante à dos cetáceos para suportar temperaturas frias, ou um sistema circulatório mais eficiente. Se isso ocorresse ao longo de gerações, ele poderia sobreviver, mas o primeiro indivíduo ressurgido, sozinho, provavelmente sofreria. Sua pele, antes adaptada a mares mornos e estáveis, poderia apresentar sensibilidade extrema a águas poluídas. O contato com microplásticos, metais pesados e poluentes químicos seria devastador. É possível que o Mosasaurus, símbolo de poder e domínio, não sobrevivesse mais do que algumas décadas num mar que não é mais o seu. A humanidade destruiu o equilíbrio que sustentava monstros assim. Por outro lado, se ele conseguisse vencer essas barreiras, a presença do Mosasaurus traria uma nova era de medo e fascínio. Barcos desaparecidos reacenderiam mitos antigos. As praias voltariam a ser vistas com desconfiança. Ele se tornaria, como as lendas antigas de Leviatã e Tiamat, o monstro vivo que prova que o passado nunca morre completamente. Mas talvez o aspecto mais fascinante fosse o impacto biológico e psicológico sobre os outros predadores. Orcas e tubarões, confrontados com uma criatura diferente de tudo o que conhecem, teriam reações diversas. Algumas orcas evitariam completamente áreas frequentadas por ele. Outras, mais ousadas, talvez testassem os limites, sondando o gigante, estudando seus movimentos, tentando entender se poderia ser morto. Haveria confrontos ocasionais, talvez ataques coordenados de dezenas de orcas tentando explorar pontos fracos, como as nadadeiras ou a garganta. Essas batalhas seriam lendárias, dignas de registro histórico. O mar se tornaria palco de guerras silenciosas entre espécies que nunca deveriam ter se encontrado. E, curiosamente, o resultado não seria previsível. O Mosasaurus teria a força, mas as orcas teriam a inteligência. Em muitos casos, talvez o confronto terminasse sem vencedor, com ambos os lados feridos, e o oceano guardando o segredo de quem realmente venceu. No final, o retorno do Mosasaurus seria mais do que um evento biológico, seria um espelho da própria humanidade. Ele representaria o retorno de algo que acreditávamos extinto,
a força bruta e pura da natureza, a lembrança de que nem todo poder pode ser controlado. Ver uma criatura assim nadando novamente seria uma prova de que a Terra ainda guarda mistérios que a ciência não pode domesticar. Mas talvez o Mosasaurus não voltasse como um rei, talvez voltasse como um fantasma, uma relíquia deslocada num mundo que já não o pertence, um sobrevivente sem lar, caçado, admirado e temido ao mesmo tempo. E se isso acontecesse, os oceanos voltariam a sussurrar histórias, não sobre o futuro, mas sobre o passado que voltou para cobrar o preço daquilo que esquecemos, o respeito pelos gigantes do mar. E assim, no silêncio profundo do oceano moderno, imaginamos como seria o retorno de um dos maiores predadores que o planeta já conheceu. O Mosasauro, uma sombra do passado, um gigante deslocado no tempo, enfrentando mares que não foram feitos para ele, mas que mesmo assim revelam que a vida sempre encontra um caminho. Se você gostou dessa viagem pelo impossível e quer ver mais mundos, criaturas e histórias como esta, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo épico como esse. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Obrigado por assistir. E até o próximo mergulho nas profundezas da imaginação.